A transparência é a base da democracia. Por isso, os encontros entre a oposição e o Presidente da República devem ser públicos e acessíveis à sociedade. O povo tem o direito de saber o que está sendo discutido em seu nome. O problema são as audiências secretas. Falou o general Lucamba Gato, que é uma figura indiscutível, incontornável, portanto, é um embondeiro quando o assunto é a história de Angola e a história recente de Angola. Ponto. Você acredita, concorda que o encontro entre o presidente João Lourenço e o presidente Adalberto Costa Júnior devia ser a portas abertas, ou você concorda que devia ser a portas fechadas? Estamos aqui a falar do encontro inteiro, desde a hora em que o presidente da UNITA chega ao palácio até a hora que sai. Todo o movimento filmado. Alguém podia dizer, não, eu concordo que alguns temas sejam na haste pública, abertos à TPA, TV Zimbo e não só, e outros temas sejam privados. Mas aqui o general Lucamba Gato, que eu disse que é um embondeiro, é uma figura incontornável, é uma paragem obrigatória quando o assunto é história de Angola. É consideração minha pelo senhor em função da sua biografia ligada à história de Angola. Qual é a tua opinião em relação a essa matéria? Devia ser pública, devia ser privada? Portanto, põe aqui comentários e também, já agora, antes que te esqueças, meu chefe, meu patrão, se faz favor, faça like no vídeo, subscreva o canal para que o vídeo seja entregue a mais pessoas, também claramente assim os angolanos todos possam discutir esse tema, que é quanto aconteceu hoje, uma audiência, portanto, já há 2, 3 dias, e claro, essa audiência pode voltar a acontecer e, de certeza, se melhor, muito mais, quanto mais partilhamos, mais o vídeo chegará ao presidente da UNITA, por exemplo, ao presidente da República, por exemplo, poderem analisar, de facto, os angolanos concordam que a reunião seja pública ou seja privada. Ponto. Em termos de comentários, partindo do princípio de que você é meu chefe, meu patrão, já colocou like, já partilhou, ok, já pensou e já veio para Cerebros Comunidade, já pensou e já publicou aqui no canal a sua empresa, o seu negócio, para que seja visto por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os dias, assim, claro, aumentar não só as tuas vendas, como também aumentares a sua audiência, a tua autoridade, ok? Já fizeste isso, já pensaste nisto? Obrigado. E a nível de comentários quero dizer o seguinte, eu respeito muito as pessoas que têm conhecimento advinda da experiência de vida. O general Lucamba Gato tem uma experiência única a nível da história de Angola e tenho dúvidas que haja algum angolano que venha viver, que venha fazer a história igual a dele em relação à história de Angola. Ponto. Depois, no teu tempo, no seu tempo, vá lá para o Google, pesquisa a história de Angola, general Lucamba Gato, vais ver o que estou a dizer. Ponto. Agora, antes de eu dizer se de facto concordo ou não, vale aqui dizer que no último parágrafo o general escreve: o problema são as audiências secretas. E nós temos muitos escândalos, ou muitas polêmicas no país sobre o Partido X, o Presidente X, encontraram-se, recebeu, não recebeu, o Partido X surgiu para ser mais um cavalo de Troia, o Partido X é mais... Temos muitas polêmicas em volta de partidos, de encontros e não só. Okay? Até a última polêmica foi a legalização do Partido Para Já, depois um vídeo que circulava do presidente do Para Já, depois a audiência do presidente Samacuva, presidente da República. Há muitas polêmicas em volta no país sobre essas audiências, né, que o povo não tem acesso. A razão pela qual aqui escreveu o general: o problema são as audiências secretas. Logo, no próximo encontro é importante tomar em consideração esta última frase: o problema são as audiências secretas. E vale aqui lembrar que o presidente da UNITA disse que solicitou a reunião para discutir problemas de Angola. Saúde públicas, como a cólera, questões financeiras e económicas, como o desemprego, a inflação, custo de vida, ou, né, problemas jurídicos ou legislativos, como por exemplo as leis estão a ser aprovadas, em que a UNITA está a negar, mas as leis estão a avançar, claro, do ponto de vista parlamentar e jurídico, aceita-se. Então, o presidente da UNITA explicou aos angolanos o que foi lá fazer. E os angolanos, claro, ficaram curiosos em querer ver essa entrevista aberta. E tem mais, o presidente da UNITA disse que também recebeu conselhos ou orientações do Presidente da República. E tem mais, o presidente da UNITA já respondeu a questão sobre quando e se de facto serão implementadas estes pedidos. Ele disse que esperemos que o tempo dirá. Ponto. Mas aqui, essa questão do problema são as audiências secretas. O que o general escreve olhando para os acontecimentos passados. A próxima reunião devia ser, porque ninguém sabe
se de facto esses temas que o Presidente da UNITA falou foram realmente discutidos e como é que foram discutidos, com qual tom de voz, com qual apreciação, porque eu posso discutir contigo um tema de interesse nacional, mas a discussão ser em altos tons, em altos berros e não só. Eu dizer, tu não concordares, como é que foi a conversa? Não é? Essa reunião era importante do meu ponto de vista pessoal, que o povo soubesse em direto, sim, era importante, e eu gostava de saber se de facto a UNITA, como solicitou o encontro, porque solicitou, se também pediu que o encontro fosse online, fosse on live. Porque quem tem que pedir para que a reunião seja on live é quem solicita a reunião. Porque não sei se é do interesse do Presidente que a reunião seja on live, ok? No entanto, quem devia pedir a UNITA, se a UNITA pediu, eu não sei, mas aqui, porque eu estou aqui a analisar o texto do general, também não estou aqui a trazer coisas do outro mundo. O povo tem o direito de saber o que está sendo discutido em seu nome, claro que tem que saber, ok? A conversa é muito técnica, é muito complexa, o povo tem que saber, o povo também estudou, e quem não estudou vai ouvir daquele que estudou, porque vão traduzir, ok? Sim, eu concordo aqui que o povo tem o direito de saber o que está sendo discutido em seu nome, ok? Ponto. Toda vez que o problema for do povo, no parlamento, entre o presidente, lá fora, lá dentro, o povo tem que saber, é verdade, ok? Não podemos colocar aqui tentar aqui, vai lá, estamos a cuidar do povo, eles vão trazer muitas ideias, vão ter muita discussão, vão trazer mais interpretações. O povo é formado de pessoas inteligentes, algumas menos inteligentes, outros mais esclarecidos, outros mais ignorantes, mas os que sabem têm a missão, a obrigação de explicar aos outros. Logo, concordo aqui também com esta penúltima frase, ao dizer que o povo tem o direito de saber o que está sendo discutido. Até porque, epá, se a conversa é para o povo, então o povo tem que saber. Porque é para saber nós. Portanto, você vai discutir meus interesses com alguém e não queres que eu saiba. Você vai discutir meus interesses com alguém e não queres que eu saiba. Mas aqui a base de tudo é quem devia convidar o press ou a mídia para... Hoje em dia, claro, eu posso pegar um telemóvel, ligar o Facebook, direto está feito. Não se precisa aqui TPA nem TV Zimbo. Só que, claro, o Presidente da República, portanto, pode mandar assim TV Zimbo, assim TPA, assim Rádio Nacional. Mas a UNITA, se tivesse autorização, ou se autorizasse a gravação com o telemóvel, então live está direto. Então, questões técnicas não é o problema. Ponto. Depois, a transparência é a base da democracia. Nós temos muitos problemas ligados à transparência e os dados falam. Escândalo na AGT, escândalo do combustível, contrabando, escândalo do projeto X. Temos muitos problemas com a transparência, ok? Por isso, os encontros entre a oposição e o Presidente da República devem ser públicos e acessíveis à sociedade em geral. Depois há um problema aqui sobre a confiança dos angolanos às instituições públicas, não é? Já muitas vezes, prometeram-nos A, B, C e D e até hoje estamos na promessa, estamos à espera, né? Portanto, a quantidade de promessas não cumpridas faz com que também haja aqui uma certa falta de confiança nas instituições. E quanto mais desconfiado eu for das instituições, mesmo que existam conversas mais esperadas, essa conversa era das mais esperadas, é importante, necessária e urgente, eu não vou acreditar na sua efetivação, porque eu tenho aqui como memória muitas promessas não cumpridas, muitas questões polêmicas ainda por se resolver. Então, há aqui um problema da desconfiança, né? Falta de confiança, em função das polêmicas que acontecem, em função das promessas não cumpridas. Alguma das formas de ir matando aos poucos essa objeção do povo em relação às promessas, às instituições, é, claro, tornar as coisas mais transparentes possível. Portanto, nós fomos sim conversar, está aqui a conversa, ou seja, dia X haverá conversa direta com o Presidente, no canal X vão informar. Agora, é claro que os senhores já serem filmados, já conversarem, a conversa não ganhará a mesma fluidez, ok? Porque uma coisa é eu falar entre nós os dois, outra coisa é eu falar com a mídia, né? Portanto, há questões que não poderão sair com a mesma fluidez, mas o mais importante da conversa sairá. Não é? Porque, eu vim para cá para dizer a B, C e D. Ok, está bem, ouvi, eu vou cumprir isso no prazo de XXX, tenho esses problemas, mas também queria que vocês fizessem isso e aquilo. Portanto, o povo sabe do que a UNITA falou, o que o Presidente, como é que respondeu e também o que o Presidente recomendou à UNITA e está fechado. Eu não sei se haverá problema da próxima vez a UNITA solicitar uma conversa online, ou então o Presidente propor a conversa online, ou então, se o Presidente tem que solicitar a conversa, ele propor online. E, para terminar, há conversas, por exemplo, que são ligadas ao Fórum da Segurança, fóruns mais íntimos do país, que a opinião pública estrangeira não pode ter acesso, ok?
porque se calhar sim, tem que estar em off, ok? Aí também está o problema, às vezes estamos aqui a discutir um problema só nacional, mas depois entra um tema de fórum muito íntimo, só para o país, só para os angolanos, até os angolanos da figura mais alta possível. Depois a matéria também sai, como aconteceu, por exemplo, no caso da Ucrânia, onde a conversa foi pública e depois acabou por se perder o controle e aquela coisa que devia ser só entre os chefes de Estado foi para a arte pública e tornou-se um escândalo, uma opiniação ao presidente da Ucrânia. No entanto, a minha opinião é, para o contexto de Angola, para os problemas que estamos a viver, pelos nossos problemas em relação à confiança e os escândalos, era assim importante que a conversa fosse on-live e pública. Faz o like, subscreva, estamos juntos, pega a tua opinião nos comentários que eu tenho muito gosto em poder ver. Obrigado.